Olá para todos, eu sou Maga Prisca do Grupo Com Harmonia, que é um portal iniciático, e nós estamos aqui em mais um encontro nosso, um encontro semanal, que dentro do portal a gente chama de Conversas com Maga Prisca. Então, nesse encontro, nós vamos falar do tema do Brasil. Por que nós vamos falar um pouquinho desse tema? Porque nós recebemos muitas mensagens das pessoas falando assim: Maga Prisca, teria alguma revelação, algum conhecimento do ponto de vista metafísico para nos explicar esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, né? Da sociedade brasileira está aí indo para as ruas, dois grupos, o que está acontecendo isso do ponto de vista metafísico? Então esse é um questionamento que nos fazem muito e nós vamos aproveitar esse encontro para falar um pouquinho disso. E o outro é que eu vou aproveitar, porque dentro das escolas iniciáticas, dentro dos templos iniciáticos, nós temos aulas que falam da evolução de cada país, das bandeiras de cada país, o conhecimento oculto por trás da evolução da sociedade de cada país. E muito tem se falado ultimamente sobre o Brasil, e os instrutores maiores têm nos trazido informações sobre o Brasil. E aí os nossos companheiros de dentro dos templos, eles solicitaram aos instrutores maiores se a gente podia falar um pouquinho disso aqui no portal Com Harmonia. E eles nos autorizaram a falar uma parte, e até essa parte que eles nos autorizaram, ao longo das semanas e dos dias, o que eu for vendo que eles vão permitindo, a gente vai compartilhando com vocês. Então, primeiramente, eu sou uma maga e eu estou falando aqui do ponto de vista metafísico. Nós aqui do portal, nós não vamos falar de partido, nós não vamos falar de esquerda e de direita, nós não vamos falar de governo certo, de governo errado, de nada disso. Nós somos neutros nisso aqui nesse encontro. A minha opinião pessoal não importa nada aqui. Ela é mais uma opinião. Só que nesse papel que nós estamos aqui no Portal Com Harmonia de magos e magas, nós vamos passar o ponto de vista da metafísica, ok? Que isso fique bem claro. Do ponto de vista da metafísica e do conhecimento que os templos iniciáticos estão nos entregando, o Brasil passa por um processo de amadurecimento. A sociedade brasileira, ela está sendo envolvida numa egrégora pelas hierarquias. As hierarquias estão projetando uma egrégora para o país Brasil, uma egrégora de amadurecimento. É como se nós fôssemos dar um salto. É como se nós fôssemos subir os patamares de grau de consciência. É esse fenômeno que está acontecendo no Brasil. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho, muito pouco. Eu vou ter que aprofundar isso em cursos, tá bem? Mas aqui eu vou falar um pouco. Eu vou pegar como exemplo, para facilitar a nossa conversa, o exemplo, o momento na sociedade humana da Revolução Francesa. E depois eu vou pegar o que aconteceu lá e trazer para o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Pessoal, durante todos os tempos, durante todos os ciclos evolutivos da sociedade humana, desde a Era Antiga, e quando eu chamo Era Antiga, eu estou falando até mesmo de Atlântida, tá bem? Trazendo desde lá, o que era Atlântida? Nós falamos dela
um pouquinho no encontro passado. A Atlântida era um período antes do nosso. Era o quarto momento evolutivo dos seres da Terra. E nós estamos aqui vivendo o quinto momento evolutivo, a quinta raça, que é chamada dentro dos templos iniciáticos e dentro das escolas iniciáticas de raça ariana. É o quinto momento. O quarto momento era o período de Atlântida e o terceiro momento, antes do quarto, era o período da Lemúria. Existem pessoas que confundem esses períodos como terras, né? Como se a Atlântida ela tivesse sido só um local, né? Como que nós chamamos, um continente. Não, ela fica mais fácil a gente entender se a gente colocar como período. Claro que existia um núcleo de seres regentes naquela época que viviam mais especificamente num continente, que aí está na memória coletiva da humanidade, as ilhas de Atlântida, né? Que hoje os arqueólogos já descobriram a comprovação de Atlântida, mas infelizmente não se fala isso na mídia. Mas então, voltando, todos os períodos, saibam e tenham certeza que a hierarquia, os seres luminosos, os seres luminares, os verdadeiros regentes do planeta, sempre estiveram conosco. São eles que pautam a nossa evolução. E aí, talvez nesse momento, vocês me perguntem, eu sei que vocês vão perguntar, porque em sala de aula vários e vários perguntam, mas então, se é assim, se são seres luminosos que nos regem e nos conduzem, por que que é essa bagunça? Por que que é esse caos? Por que que tem miséria, doença, sofrimento, que são as características que Siddhartha Gautama constatou já naquela época antes de Cristo, né? E ficou desolado quando constatou isso. Se os regentes nos regem, como é que tem isso? Então nós vamos explicar rapidamente por que é que tem isso. Porque na Lemúria, os seres regentes, os seres luminosos, os seres de consciência cósmica, eles estavam diretamente conosco. Eles agiam conosco. Nós os víamos. Nós interagíamos com eles. Nós recebíamos diretamente deles o conhecimento, o cuidado. E nós, na Lemúria e na primeira fase da Atlântida, nós éramos como crianças, como uma raça humana, infantil e inocente, que aceitávamos esta condução destes seres luminosos. E nisso nós íamos evoluindo. E existia um cronograma. E nesse cronograma, os seres luminosos estavam educando os seres da Terra, que eram provenientes aqui na Terra de inúmeras, às vezes, outras paragens do planeta. E nós estávamos aqui como que uma sociedade de seres, infantis, inocentes, que estávamos sendo conduzidos. No decorrer dessa condução, aí vai entrar naquele mito que vocês vão conhecer, inúmeros mitos que falam disso, nós começamos a questionar essa condução. Muitos de nós começaram a querer caminhar por nossa própria conta. Nós começamos a questionar por que eu tenho que fazer tudo conforme você me ensina. Nesse momento evolutivo, cabe a um dos mitos, que não é mito, é uma história simbólica,
que vamos aprofundar nos cursos, que é, por exemplo, o mito do Adão e Eva, que estavam ali vivendo no paraíso, não é? Estavam vivendo uma vida de felicidade. Reparem que são dois personagens que irradiam inocência. E aí, dizem que foi a Eva, não é? Ouviu a serpente e deu ouvido à serpente. Esse mito da serpente significa o quê? Significa que aqui no planeta começou a ter a intrusão de seres de consciência nociva, de consciência decadente. Então nós tínhamos dois tipos de seres. Antes nós tínhamos só os regentes luminosos, os seres de hierarquia. Mas devido ao nosso comportamento, nós abrimos espaço no planeta para virem para cá seres também de consciência que nós, nas escolas, chamamos consciência involutiva ou consciência antagônica. E nós, humanos seres, começamos a dar ouvidos a esses seres. Isso aconteceu no período Atlante. E muitos de nós fomos dando ouvidos a esses seres. E nós então fomos cada vez nos desidentificando com a hierarquia de luz e fomos nos identificando com o mundo da ilusão. E como eu falei para vocês no começo, eu vou contar essa história de forma muito superficial, quase que simbólica, como uma historieta. Para todos os que se interessarem, vão adentrar depois aos pátios internos do templo com harmonia, tá bem? Quando nós fomos nos desidentificando dos seres de luz e nos identificando com o mundo da ilusão e com os seres da desarmonia, com os seres da inconsciência que dominavam a desestruturação, nós fomos perdendo a nossa inocência e nós começamos a praticar atos de egoísmo. Então foi quando pela primeira vez um ser humano agrediu outro ser humano. Nunca antes havia acontecido isso. Nunca antes um ser humano tinha molestado outro ser humano, tinha tirado sangue de outro ser humano. E quando isso aconteceu, foi de tamanho peso que nós perdemos a honra e o privilégio de ter a hierarquia de luz diretamente conosco, nos conduzindo. Eles que tiveram que se retirar da nossa vista, mas eles não se retiraram da regência do planeta. Eles iriam permitir que o ser humano vivesse conforme era a opção do ser humano. E nós optamos por viver do livre-arbítrio, viver da nossa própria liberdade, da nossa própria condução, ao invés de continuarmos sendo conduzidos por seres luminosos. Foi uma opção nossa. E quando nós optamos por isso, os seres de hierarquia se retiraram e ficaram regendo do mundo invisível. Essa é uma historieta assim bem leve para elucidar. Só que, veja, eles são regentes do planeta. A regência é deles. A regência é do arcanjo Miguel, a regência é do arcanjo Gabriel, do arcanjo Uriel e do arcanjo Rafael. A regência é da grande fraternidade branca, dos grandes mestres e mestras da hierarquia divina. Sempre foi e sempre continuará sendo. Só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam quando nós queremos ou não queremos estar com eles. Por isso que às vezes a sociedade parece que está perdida, parece que está um caos, mas ela não está. Ela está e continua a estar para sempre neste globo de luz
divina. Basta a gente querer entrar em contato com isso. Então eu descrevi para vocês os momentos antigos e em que momento nós perdemos o contato direto com a hierarquia nos conduzindo. No nosso próximo encontro, nós vamos descrever como que a hierarquia age para continuar manifestando o que seria de melhor para nós e para a nossa evolução. E como isso acontece em todas as nações do planeta. Nós vamos aprofundar esse tema para depois desembocar no que está acontecendo no nosso amado Brasil neste momento cósmico. Então, pessoal, até lá, fiquem guardados na egrégora da nossa querida e sagrada hierarquia de luz. Até lá!